Olá, meu povo, estamos de volta para mais uma... Palhamado. De novo. Olá, meu povo, estamos aqui de volta para mais uma análise científica do MasterChef. E eu confesso que quando eu vi o tema desse episódio eu fiquei um pouco receosa de que não ia ter muita ciência para falar. Porém, fui surpreendida e tô aqui com uma lista de coisas para falar para vocês. Mas fica tranquilo, não vai ter um pílula de duração, prometo ser breve e sucinta. E vai ser divertido e eu garanto que muitas pessoas terão a mente expandida depois do vídeo de hoje. Bora lá, Ana? Bora! Bom, queria começar pelo bolo. O tema era festa junina, e aí eles tinham que fazer 4 receitas, né? Cada 2 pessoas faziam uma receita diferente, né? Um ficou com um bolo de milho, o outro ficou com carne louca, que inclusive as pessoas botam pimentão. Não bota pimentão, pimentão é ruim. Não bota pimentão não gosto. Aí o outro era cuscuz paulista, adoro, amo, gosto muito. E o outro era caldo verde, também ótimo, muito bom. Aí, aconteceu que um menino que pegou o cuscuz paulista não gostava de cuscuz. E aí fica complicado de fazer, né? E a outra menina que pegou o bolo de milho odeia doce. E aí, queria fazer uma pausa pra dizer o seguinte: eu não confio em pessoas que não gostam de bolo, sabe? É isso. Bom, e aí, ela não sabia fazer nada. Tipo, a Paula falou assim, você não gosta de doce? Beleza, faz um bolo de milho salgado, tudo bem. Mas ela não sabia fazer bolo. Ela não sabia juntar farinha e ovo pra fazer um bolo. Ela surtou. Então, eu queria te dar uma receita básica pra você fazer bolo. Uma fórmula mágica científica que consegue te garantir pelo menos um bolinho básico. 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 3 ovos e 1 xícara de gordura, que pode ser óleo ou manteiga, né? Aí vai do seu gosto, no tipo de bolo que você estiver fazendo. E aí, claro, uma colher de fermento. E se a massa estiver meio densa, um pouquinho de líquido. E aí, quando eu digo um pouquinho de líquido, porque o líquido, na verdade, não é obrigatório na receita de um bolo. E a mina ficou desesperada porque ela, primeiro, não pegou fermento, amada. Segundo, não pegou leite. E ela falou assim, como é que eu vou fazer bolo sem leite? E aí eu vou te falar. Se tivesse assistido o vídeo que eu fiz sobre bolo, que tem todas as dicas científicas pra você nunca mais errar uma receita de bolo na sua vida, comprovada pelos seguidores do Nunca Vi o Cientista que estão postando diretamente bolos nas redes sociais, ela saberia que ela consegue claramente fazer um bolo sem leite. Como eu falei, o líquido ele não é obrigatório. Ele pode ser adicionado ali na massa, pra massa não ficar muito grossa, né? Então, sei lá, você tá batendo ali, aí você percebeu que você colocou um pouco de farinha demais ou alguma coisa assim, ou seu ovo era muito pequeno, não deu líquido suficiente, você pode botar um pouco de líquido. Mas pode ser água, tá? Não precisa ser leite. O leite não é obrigatório. Pode ser soro de leite, sabe? Você fez uma ricota em casa, que você só coalha o leite com limão, assim, e aí você consegue fazer uma ricotinha. E aí sobra o soro do leite. Você não precisa jogar fora. Usa pra fazer bolo. Fica ótimo. Já fiz muitas vezes. Então não precisa ser leite, tá? O líquido pode ser água, pode ser várias coisas. E aí teve um outro negócio que me deixou doida da vida, que ela botou a farinha com a manteiga pra bater lá na batedeira um tempão. Meu Darwin amado, não faz isso, gente. No bolo não pode ter glúten. Quanto mais você bate a farinha com líquido, mais glúten forma, esse bolo vai ficar duro. Não faz isso. Então vai lá, eu vou deixar aqui, ou aqui, eu não sei, o card pro vídeo do bolo. Assim que acabar esse aqui, você vai lá e assiste o vídeo do bolo, que você nunca mais vai errar um bolo na sua vida, tá bom? E aí ela falou assim, ela esqueceu o fermento, né? Então ela não botou fermento no bolo. Aí ela foi tirar o bolo. Ai, o bolo não cresce. Claro, né, meu amor? Você não botou fermento, vai ficar difícil crescer mesmo, né? Botou numa assadeira enorme. Tá assim, tudo bem. Pode acontecer você querer fazer um bolo, você não tem fermento em casa. Qual que é o truque? Você tem que usar o ovo, que aí o ovo vai dar uma sustentação e vai conseguir fazer a massa crescer. Usa manteiga ao invés de óleo, porque a manteiga também vai ajudar o bolo a crescer. E assa numa forma pequena. Então, tipo forminha de cupcake, mini forminhas. Porque aí a altura que você precisa atingir na forma é pequena. E aí, mesmo sem ter fermento, o bolo consegue crescer um pouquinho o suficiente pra preencher a sua forma e não ficar duro nem pesadão, sabe? Então dá pra fazer bolo sem fermento, desde que você use a forma pequenininha e use ovo e manteiga na massa. Aí tem gente que pode pensar assim, então pra crescer bastante, eu vou botar bastante fermento, que assim a massa vai crescer um monte. E aí eu vou te falar que não. Seu bolo vai ficar murcho se você botar bolo não. Se você colocar fermento demais, o seu bolo vai ficar murcho, né, Ana? A Ana já provou isso cientificamente fazendo uma experiência. Inclusive, tem uma pessoa que comentou aqui num dos vídeos que falou que ela percebeu que colocar fermento demais deixava o bolo murcho ao invés de crescer. E aí, eu tenho uma explicação química pra isso, claro. Afinal, aqui é ciência, né, meu amor? O que acontece com o fermento? O fermento vai gerar uma reação química dentro da massa do bolo. Essa reação química vai liberar gás carbônico. E esse gás carbônico, ele vai tentar sair da massa. Mas a gente precisa que ele só tente sair da
da massa, porque enquanto ele tenta sair da massa, ele vai abrindo o caminho e vai deixando a massa mais aerada, mais fofinha. Então, quando você corta a massa, você vai ver várias bolinhas. Essas bolinhas são como se fosse sei lá, tipo o fóssil do gás carbônico que foi gerado pelo fermento ou pelo vapor d'água que tava ali também, que ajudaram a massa a ficar aerada e crescer. Mas se a gente colocar muito fermento, vai gerar muito gás carbônico. E aí, quando ele gerar muito gás carbônico, eu vou ter bolhas maiores. E essas bolhas maiores vão ter força suficiente para sair da massa. Então ele vai subir, sua massa vai crescer por um momento, aí até que vai chegar um ponto que ele vai conseguir escapar. E aí ele perde a estrutura e murcha. Então colocar fermento demais na sua massa não vai resultar num bolo mais fofinho, pode dar muito ruim. Inclusive o outro menino lá que tinha que fazer o bolo, ele fez nas forminhas pequenininhas, ficou super fofinho o bolo dele, super bonitinho. Só que ele fez uma receita de liquidificador, que se você não sabe fazer bolo, é muito mais fácil fazer um bolo de liquidificador do que na batedeira, porque você só taca os negócios ali e fica tudo bom. Aí teve um menino que tinha que fazer o cuscuz lá, e no cuscuz paulista vai ovo cozido. E ele pegou os ovos lá pra cozinhar, ele quis fazer um ovo de gema mole, que algumas pessoas chamam de ovo molê, porque é o ovo de 6 minutos e meio de cozimento. Então qual foi o problema? Quando a gente cozinha o ovo, a gente tem que cozinhar e aí tirar da água quente e botar na água fria pra ele parar o cozimento. Quando ele fez isso, tava tudo certo, o tempo que ele deixou, só que ele não conseguiu descascar o ovo. O ovo começou a soltar a clara junto com a casca, então ia ficar um ovo muito feio em cima do cuscuz. Aí, ao invés de usar o ovo, ele transformou esse ovo num molho, e aí usou o molho em cima do cuscuz pra dar um sabor de ovo, assim, e não descaracterizar tanto a receita. Eu achei que foi uma ótima saída dele. Aí, por que o ovo dele, ele não conseguiu descascar, né? Não é porque cozinhou há pouco tempo. Eu faço muito esse ovo aqui em casa porque é o ovo que eu mais gosto. E o problema é que quanto mais fresco o ovo, mais difícil é você fazer ele cozido dentro da casca e conseguir descascar pra ele ficar bonitinho. É engraçado isso, né? Quanto mais fresco o ovo, mais difícil é dele cozinhar dentro da casca. O ovo fresco, ele é ótimo pra fazer pochê, pra fritar, pra fazer maionese, pra fazer várias coisas. Mas pra cozinhar o ovo, né? Pra ter um ovo cozido, ele não é tão bom. Porque o ovo, se você já fez um ovo cozido na sua vida, você sabe que tem a casca, aí tem uma membraninha, que você tem que tirar também, aí depois tem a clara. Quanto mais velho o ovo fica, e aí velho pode ser tipo pelo menos umas 2 semanas depois que ele saiu da galinha, a clara ela vai dando uma encolhidinha dentro do ovo. E aí ela vai ficando mais longe dessa membrana e da casca. E como aumenta o espaço entre uma coisa e outra, fica mais fácil descascar sem estragar o ovo. Então é muito mais fácil você fazer um ovo cozido perfeito com um ovo de supermercado, que com certeza já faz mais que 2 semanas que saiu da galinha, do que com um ovo, por exemplo, de fazenda, de sítio ou dessas feirinhas orgânicas, que são coisas mais frescas. Esses ovos são bons para fazer outras coisas, mas para ovo cozido não é tão bom por conta dessa separação que ainda não tem suficiente entre a clara e a membrana. Dá pra fazer se você for fazer um ovo de mais tempo, que aí nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, dá pra ver os tempos de cozimento de cada ovo. E aí vai ter a textura da gema de acordo com cada tempo de cozimento. Então se você tiver um ovo de 15 minutos, mesmo que ele for fresco, vai ser um pouco mais fácil de você descascar, porque a clara vai estar mais durinha, mais firme, e aí dá. Mas se você quiser fazer um ovo de 6 minutos, de 6, 7 minutos, já não vai ficar bom não, tá? E aí tem essa outra, tá vendo essa foto aí que tem o ovo cozido e aí tem um halo verde em volta da gema cozidinha? Então, gente, deixa eu contar o segredo pra vocês. Isso aqui é um ovo cozido demais. Passou do ponto. Ai, essa reação é tão legal, vou até me ajeitar aqui no sofá. É o seguinte, algumas proteínas, elas têm enxofre na estrutura para manter a estrutura delas. E a albumina do ovo é uma dessas proteínas. Então, para ela se manter na estrutura que ela tem várias moléculas de enxofre nos aminoácidos dela ali que garantem a conformação. Quando a gente cozinha demais um ovo, esse enxofre junto com o hidrogênio da água que tem ali, ele forma um gás que chama... Só um minutinho que eu esqueci o nome do gás. Sulfídrico ou sulfídrico? Gás sulfídrico? Sulfato? Não. Sulfídrico. Tá certo. Quando o ovo tá cru, se você cheirar o ovo, você não sente aquele cheiro de ovo, sabe? Cheiro de ovo podre. Ou então aquele cheiro de ovo que às vezes fica em prato, coisas assim que a gente lavou. Ou até comidas, assim, que às vezes a gente sente o cheiro de ovo. Isso porque
quando o ovo tá cru, essas moléculas de enxofre, elas estão meio que protegidas, então elas não emitem nenhum cheiro, assim. Da forma como elas estão ali molecularmente, elas não têm cheiro nenhum. Agora, conforme a gente cozinha o ovo, cozinha a clara, as proteínas, elas vão se desestruturando, elas vão se abrindo, já falei isso algumas vezes aqui, eu expliquei direitinho, e aí ela expõe esse átomo de enxofre. E ele consegue reagir com o hidrogênio da água que tá ali disponível no meio. E isso forma o gás sulfídrico, que é o gás que tem o cheiro característico de ovo podre e que eu tenho certeza que você sabe que cheiro é esse. E esse gás, ele é formado em uma quantidade muito pequenininha dentro do ovo, tá? Não é nada tóxico, você pode ficar tranquilo, pode continuar comendo ovo cozido, tá tudo bem. Só que dentro da gema do ovo tem ferro, é um dos minerais que dão suporte ali para o crescimento do pintinho, quando ele for virar um pintinho. Esse ferro, quando ele encontra o gás sulfídrico, ele acaba reagindo e formando um sulfeto de ferro, que é uma outra substância, é como se fosse um sal, que tem a cor meio verde acinzentada, que é essa cor do halo da gema. E ele é formado só ali onde a gema encontra a clara, porque é onde tem o ferro e o gás sulfídrico ao mesmo tempo, então forma esse alinho. Isso só acontece em altas temperaturas por longos períodos de tempo. Então só vai formar isso quando o ovo tiver cozido demais. Se você cozinhar o ovo na temperatura certinha... Eita. Tá tudo certo agora. Então só vai aparecer quando você cozinhar ovo demais, mas tá tudo bem, apesar de ficar feio e ter um cheiro forte, não faz mal você comer isso, tá tudo certo, fica tranquilo, não vai matar ninguém. Aí, enquanto eu tava confirmando umas coisas e estudando pra explicar essa reação, encontrei uma fake news. E aí eu já vou aproveitar para desmistificar isso aqui para vocês antes que vocês descubram isso por aqui no Brasil. Eu achei essa foto aqui que diz assim, como diferenciar um ovo orgânico de um ovo geneticamente modificado. E aí o orgânico tá ali inteiro amarelinho e o geneticamente modificado tá menor e todo meio verde acinzentado em volta. Gente, isso aqui não tem nada a ver com orgânico geneticamente modificado, tem a ver com o tempo de cozimento do ovo. O primeiro ali cozinhou no máximo 15 minutos, que eles estão chamando de orgânico, e o outro cozinhou por muito mais tempo, ele tá cozido demais, por isso que ele tá com essa cara horrorosa e que não dá a menor vontade de comer. E aí a clara também tá mais compactada, porque perdeu água, e aí ela fica menorzinha. Então, mano, não tem nada a ver isso aqui. Primeiro que nem tem galinha geneticamente modificada, existe galinha melhorada geneticamente, que acontece através de cruzamento entre espécies de galinhas diferentes, de frango diferente, para criar galinhas que põem mais ovos, ou que tem mais peito, ou que tem mais coxa, sei lá. Mas é cruzamento de bicho com bicho, não tem nada a ver de modificação genética no embrião, não tem nada dessas coisas. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Não quer saber. Não tem nada a ver com essas coisas, não, de geneticamente modificado. Então isso aqui é uma notícia, é uma informação extremamente falsa. Não acredite nisso se aparecer na sua internet aí, na sua internet. Na sua internet é ótimo, na sua internet. Se aparecer na sua rede social alguma coisa falando assim, já fala assim, ah, não, ó, isso aí não é verdade, não. Tá, tudo tempo de cozimento. Bom, então se você quiser fazer um ovo cozido bem feito, usa um ovo mais velho, que vai ficar sucesso. Mas é mais velho, mas não é mais velho, tipo 1 ano de ovo na geladeira, né? Que aí já é apelar demais. Ah, eu separei aqui, só pra mostrar rapidinho pra vocês, porque teve uma hora que o cara que não sabia fazer cuscuz perguntou pro outro que sabia como é que cozinhava o cuscuz, né? A farinha que eles estavam usando lá. Pelo que eu entendi, eles estavam usando uma farinha de milho que é usada pra fazer o cuscuz. Eu não sei se era o cuscuz nordestino, que era uma farinha de milho um pouquinho diferente, ou se era essa farinha aqui de milho, que ela é flocadinha, ó. Essa farinha de milho amarela que é usada para fazer o cuscuz paulista. Ela é diferente da farinha de milho que usa para fazer o cuscuz nordestino, que é o cuscuz que a gente come às vezes com manteiga, com ovo também. E aí o menino que sabia fazer, que tava fazendo ali, ele falou assim, eu hidratei como se fosse um cuscuz marroquino. E aí o outro menino ficou com uma cara tipo, mano, que diabo é um cuscuz marroquino? E aí como eu também tenho aqui em casa, porque é um negócio coringa que eu sempre tenho, esse aqui é o cuscuz marroquino, tá vendo? Esse aqui é a sêmola ou semolina de trigo. E também é só hidratar que vira um cuscuzinho. A sêmola ou a semolina é tipo meio que um processo anterior de virar a farinha. É só tipo uma trituragem, meu Deus. É só uma trituração mais grosseira do grão de trigo ou do grão de milho, porque pode ter semolina de milho também. Sêmola e semolina são sinônimos. Então é só tipo um passo antes de virar farinha refinada. E funciona super bem como coringa de substituir arroz, porque fica pronto em 5 minutos. Você ferve água, taga o negócio, ele incha, cozinha,
5 minutinhos tá sucesso. Faço muito. Já fiz galinhada com cuscuz marroquino, que fica incrível. Aí teve só um outro comentário. O outro menino fez um caramelo pra colocar junto com o bolo de milho dele, que no fim não deu certo, porque o caramelo dele ficou amargo. E aí, reação de caramelização é um negócio assim, tem que ficar muito de olho. É tipo leite que quando você vai ferver, você vira as costas, quando você olhou ele já espumou e caiu no fogão. A reação de caramelização também. Formou o caramelo, ficou marronzinho, igual tá aqui na foto da frigideira dele, desliga o trem e tira do fogo. Acabou a reação ali. Se você deixar a reação continuar, ele vai formar compostos que são característicos de ter sabor amargo. E aí seu caramelo vai ficar horroroso. Não faça isso. Não faça isso. Ai, gente, a menina que tinha que fazer o bolo de milho lá, primeiro que ela não fez o bolo de milho, ela fez um bolo de baunilha, basicão. E ela fez um creme de milho, só que ela cozinhou o milho antes de tirar da espiga. E aí ela não conseguia tirar o milho da espiga porque tava muito quente. Ô, gente, facilita a vida de vocês, né? Tira o milho da espiga, depois você cozinha, pronto. A não ser que você vai querer comer a espiga de milho, não faz sentido você cozinhar a espiga primeiro, depois tirar... Não dá. E aí, por fim, a última prova, depois da festa junina, era de fazer um frango frito recheado. E aí, uma das coisas que eles iam avaliar era o ponto do frango, pra ver se tinham acertado o cozimento e o frango não tava cru. E aí, eu comecei a pesquisar algumas coisas pra falar pra vocês sobre frango mal passado, frango cru. E aí, eu tive uma descoberta que eu fiquei horas, tipo, mano, não faz sentido um negócio desse. Eu descobri que no Japão é super comum fazer, tipo, sashimi ou tartar de frango cru. Falei, diabo, meu Deus. Eu comecei a pensar naquele gol de galinha cru assim, e falei, meu Deus, não dá. Entendo que é cultural e tal, mas não recomendo. Inclusive, não recomendo por causa do quê? Por causa das bactérias que eu gosto tanto. Você com certeza já ouviu falar de salmonela, não é mesmo? Pois então, deixa eu te contar. Salmonela é uma bactéria que faz parte da microbiota, ou seja, da flora de bactérias, de micro-organismos que vivem no frango. Ela não faz parte da nossa microbiota. Então, quando ela chega no nosso corpo, no nosso intestino, ela não pertence ali, sabe? Tipo, saia desse corpo que não te pertence. É mais ou menos isso que o seu corpo faz quando enxerga ela ali e tenta expulsar no formato de quê? De diarreia. Ou melhor, disfunção intestinal, porque é muito mais chique falar isso do que falar diarreia. Mas enfim, tem duas bactérias principais que fazem parte da microbiota dos frangos, que é a Campylobacter e a Salmonella. Aqui no Brasil é muito mais comum a gente ter surtos e casos de intoxicação por Salmonella e não por Campylobacter. Porém, eu descobri que lá no Japão, 60% dos casos de intoxicação alimentar são causados pela Campylobacter, que é uma das bactérias que estão contaminando o frango. Então, né? Comer sashimi de frango não parece uma boa ideia, não é mesmo? Qual que é o problema dessas bactérias, né? Não é só uma diarreia. Dependendo da situação, dependendo da sensibilidade da pessoa, se for uma pessoa mais idosa, se for uma criança, uma pessoa com um sistema imune comprometido, essa salmonela entrando ali onde ela não pertence, ela vai causar uma doença grave, uma desidratação grave, e isso pode causar até a morte da pessoa só porque ela comeu uma comida contaminada. E algumas salmonelas, elas produzem toxinas, e essas toxinas são terríveis, pode causar problema de rim, problema de fígado, pode causar sangramento intestinal, é um negócio horroroso. Então, a segurança alimentar é muito importante para garantir que isso não aconteça com você. Como que a gente evita que isso aconteça? Garantindo que as bactérias morreram durante o cozimento. Então, só selar a carne de frango, como por exemplo a gente faz muito com carne bovina, não garante que a carne vai estar segura. Não quer dizer que você nunca vai pegar a salmonelose, né, que é a doença causada pela salmonela, de uma carne bovina. Você pode pegar intoxicação alimentar causada por bactéria por qualquer comida crua, inclusive vegetal. Pepino, melão, qualquer coisa que você coma cru que tiver contaminada vai dar uma intoxicação alimentar. Mas a carne de frango, ela é mais suscetível a ter salmonela do que outras carnes, tá? E aí a gente tem que garantir que ela tenha sido cozida por inteiro. E aí cozida por inteiro significa que dentro, lá no miolo dela, atingiu a temperatura certa de matar a bactéria. E aí tem essa tabelinha aqui, tá em inglês, mas eu queria só mostrar pra vocês porque tem uma faixa de temperatura. Então a gente tem uma faixa de temperatura aqui, tem uma zona amarela, que é uma zona em que a bactéria
morre, porém você tem que deixar bastante tempo cozinhando para que ela morra. Então, só selar a carne são alguns segundos e não dá tempo de atingir a temperatura dentro da carne para garantir que ela morreu. E aí tem uma temperatura, que são 75 graus Celsius, que garantem que a partir de 75 graus Celsius para cima, a bactéria morre quase que instantaneamente. Atingiu essa temperatura, a bactéria morre. Antes disso, você tem que deixar um tempo de cozimento para garantir que ela vai morrer. E abaixo disso, abaixo de uns 63, 65 graus, é uma zona em que a bactéria pode crescer ainda. Entre 30 e 50 graus é uma temperatura meio que ótima, assim, que a bactéria gosta muito. E ela pode crescer e se multiplicar horrendamente, produzir toxina, um negócio pesado na sua comida. Então, eu recomendo cozinhar plenamente o seu frango antes de comer para garantir que você não vai se intoxicar. Opa, eita. Bom, então é isso por hoje. O resumo desse vídeo é: aprenda a fazer uma massa básica de bolo e entenda que não necessariamente você vai precisar de líquido ou de fermento. Dá pra dar uma manejada se você não tiver nenhum deles. Cozinhar seus ovos demais vai deixar o ovo meio com uma cara muito pouco apetitosa e com o cheiro característico de ovo. Isso significa que seu ovo cozinhou além do que deveria. E cozinhe o seu frango até ficar branquinho por dentro, frango rosado. Não tem essa de frango mal passado, que isso vai dar ruim, tá? E rapidamente, não lava a carne de frango antes de cortar e tal, porque conforme você lava, você vai espalhando bactéria pela sua cozinha, tá? Então, não faz isso, você não vai querer. É isso por hoje, espero que você tenha gostado demais dessa experiência científica na cozinha, analisando o MasterChef. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente responder. Se você tiver sugestões de temas ou de receitas pra Ana fazer em um desafio culinário pra gente explicar a ciência por trás da cozinha, também deixa aqui seu comentário. E eu vou dar um spoiler, em breve vai ter um vídeo sobre a ciência do café. Eu tenho certeza que eu vou destruir muitos corações que amam café. Perdão, peço desculpas antecipadamente por isso. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber quando os nossos novos vídeos vão ao ar. E também se torne um membro da comunidade Nunca Vi um Cientista, vem pro time da ciência, que você tem acesso a conteúdos exclusivos. E a gente se vê no próximo episódio do MasterChef. Um beijo, tchau! Essa terceira tentativa de gravação hoje não tá fluindo muito bem. Mas vamos lá, né? A gente dá conta, a gente consegue. Seu bolo, meu pai. O meu pai? Romero Brito? Perdão.